Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Creia, você é um escolhido de Deus para estar aqui nesse vídeo, para ouvir esta palavra. Então fique até o final do vídeo. Gente, eu sempre estou falando, fique até o final do vídeo, porque Deus vai falar com você até no final dos vídeos. Quem está vendo está experimentando o amor de Deus, a palavra dele, a voz de Deus, amém? Antes de começarmos a meditar na palavra de Deus, eu quero te convidar a se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva para você ser notificado quando tiver vídeo novo, para você receber, continuar recebendo as palavras, as mensagens que eu tenho colocado aqui no YouTube, amém? Hoje nós vamos meditar em Daniel 3, que conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 homens que foram lançados na fornalha. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, mas se você quiser ler a história, em Daniel no capítulo 3, amém? Então a história vai nos contar que Nabucodonosor era um rei que fez um decreto. Aliás, ele levantou uma estátua e ele fez um decreto de que quando tocasse uma música com harpas, com vários instrumentos, a imagem iria passar e o povo deveria prostrar e adorar essa imagem. Então, ele faz isso, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não aceitam, eles não se prostram, e aí chega até os ouvidos do rei essa situação. Então, bem irado, ele manda chamar os 3. E aí ele faz essa pergunta aqui, ó, no versículo 15. Agora, pois, estás disposto, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fora, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a pergunta desaforada que esse rei fez. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará, aleluia, da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer, né? Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Então o inimigo ficou irado ali, né? Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e diz: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão
ao seu Deus. Aleluia. Porquanto faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha aqui que maravilhosa essa história, né? Deus livrou aqueles homens da fornalha ardente. E eu quero dizer para você hoje que Deus tem poder para te livrar dessa situação. Parece que é algo distante, né? Mas é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que agiu no passado, é o Deus que age hoje. É um Deus de milagre, creia nisso. Talvez hoje você está numa situação de fornalha, de que parece que é o fim, parecia que era o fim daqueles homens. Aquela situação, aquele decreto, talvez você está passando por um decreto na sua vida que parece que nada vai ter jeito, que seu casamento vai continuar do mesmo jeito, que sua vida financeira vai continuar do mesmo jeito, que é o fim do seu ministério, é o fim da minha vida. Eu não parece que não, né? Não vai chegar. Talvez você pense assim, é o fim da minha vida, é o fim da minha história. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que não é o seu fim. Que é no fim que Deus, Ele trabalha. Parece que era o fim daqueles homens. Imagina, uma fornalha ardente já é algo assim, que jogou ali, vai morrer. Agora vai ser pior. Vai ser 7 vezes mais do que o comum, para não ter erro. Que afronta do inimigo contra aqueles homens. Que afronta. Né? A Bíblia vai dizer aqui que o rosto de Nabucodonosor, ele ficou transtornado, o aspecto do seu rosto. Então, ali era o próprio mal agindo. Né? O próprio mal revoltado. Então, você não vai me adorar, então eu vou matar você. Mas aí aqueles homens disseram para Nabucodonosor: se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então eles tinham ali o seu propósito firmado em Deus, a fé deles estava em Deus, naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles conheciam e criam e acreditavam em Deus. Eles acreditavam ali que Deus iria livrá-los. Mas eles disseram aqui, mas se não livrar, nós não vamos nos render aos seus decretos. Então não se renda aos decretos que o diabo, que o seu inimigo, ele vem falando contra você. Porque ele não está... esse decreto não está na sua vida. Ele tem falado com você. Era o decreto do rei. O rei tinha falado, tinha decretado. Mas eles decidiram que na vida deles aquele decreto não ia valer. E você tem que ter essa palavra no teu coração. O que o diabo, o que o inimigo tem falado contra você, o que pessoas que são usadas pelo nosso inimigo têm falado contra você, não valem na sua vida. Não são decretos na sua vida. Era decreto para o povo que aceitou. Você não pode aceitar esses decretos. Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitou na vida deles. Eles falaram, não, nós não vamos adorar, independente se vamos ser salvos, se vamos ser livrados, nós não vamos aceitar esse decreto na nossa vida. Tenha essa palavra no teu coração, não aceite os decretos que são falados contra você, falados contra a sua família. O seu Deus tem poder de te livrar de toda e qualquer situação. Quer um exemplo maior do que esse? É o mesmo Deus que agiu no passado. É o mesmo Deus que livrou aqueles homens de uma fornalha que era 7 vezes mais aquecida. Ela foi aquecida 7 vezes mais. Para quê? Para mostrar que era pior. Era para acabar de vez. Mas Deus mostrou que era na vida daqueles homens. Pela fidelidade deles com Deus, pelo amor deles com Deus. E Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele vai te livrar dessa situação, Ele vai te livrar desse problema.
Qual que é pior, uma fornalha ardente? Ou algo assim, de palavras, situações que você tem passado? Gente, era morte certeira. Tanto é que os homens que foram jogar eles lá foram mortos só de chegar perto das chamas. Que vai dizer, ó, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. Agora, se os homens foram mortos só com as chamas, imagine eles que foram lançados lá. Talvez hoje você está passando por algo e você está dizendo, meu Deus, não era para mim estar passando isso. Por que o Senhor não me livrou dessa situação? Deus livrou eles da fornalha? Não, eles entraram na fornalha. Mas Deus está dizendo para você, eu não te livrei ainda, porque eu estou nessa situação com você. Eu vou permitir você passar por isso. Você vai passar e não vai acontecer nada com você, não vai acontecer nada com a sua casa, porque eu estou contigo, estou passando com você nessa situação, eu estou aí de braços com você, braços dados com você, estou te segurando no colo. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua casa, porque você tem se mantido de pé, você tem se mantido fiel à minha palavra, eu sou contigo. Você está passando, mas você só vai passar. Você vai passar e eu vou te livrar e eu vou estar com você. Eu vou estar com você nessa situação. Está passando uma confusão, alguma coisa. Mas eu estou aí, eu estou contigo. Eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar você acabar assim. Não vai acabar assim essa situação. Eu sou contigo. Deus era com os três naquela situação. Eles estavam na fornalha, mas a fornalha não fez nada com eles. Assim vai ser na sua vida. Você está no problema, nessa dificuldade, nessa situação, mas essa situação não vai te atingir, não vai fazer nada com você, porque o Senhor está com você, porque o Senhor está te guardando nessa situação. Quando o rei olha para dentro da fornalha, ele vê os três livres, né? Eles não foram jogados amarrados, eles foram libertos dentro da fornalha e eles estavam passeando. Você vai passar, você pode até estar passando por uma situação que você nunca pensou que iria passar, mas creia, Deus está com você nessa situação. E essa situação vai te levar para um lugar que Deus quer, que Ele vai usar essa situação para te abençoar. Foi assim na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque olha só, eu nunca tinha parado para pensar no final dessa história. A gente vê que o milagre é o livramento de Deus da fornalha, né? Ver que nem o cheiro de fogo havia na roupa deles. Esse é o grande milagre, mas olha que interessante. No final vai dizer que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, aquela situação que parecia o fim daqueles homens cooperou para que eles fossem abençoados, para que eles viessem prosperar. E é isso que você vai receber de Deus. E é isso que o Senhor te entrega nesse vídeo. Essa situação vai fazer com que você venha prosperar, você venha receber a bênção, você venha chegar na promessa que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Essa situação vai ter um final e o final vai ser bênção na sua vida. Olha que Deus tremendo, olha que Deus maravilhoso. O milagre que vai acontecer na sua vida não vai ser somente o livramento dessa situação, dessa dificuldade, dessa luta que você está vivendo. Não vai ser só o livramento, mas vai ser a bênção que você vai receber, que você vai prosperar por causa disso. Então se mantenha firme com Deus, porque Ele está com você nessa situação. E essa situação tem um limite, essa situação tem um fim. E o seu inimigo ele vai ser envergonhado. Ele vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. E aqueles que tramaram contra você, eu estou dizendo pessoas, tá? Eu estou dizendo familiares, eu estou dizendo gente do trabalho, eu estou dizendo pessoas que trabalharam contra você, que fez a fornalha ficar 7 vezes pior, né? A situação ficar pior na sua vida. Elas vão trabalhar e elas vão ser canal de bênção na sua vida. Porque elas vão fazer você chegar
e receber a bênção de Deus. Não foi assim? O rei, ele achou que ia matar os 3, ele achou que eles iriam ser envergonhados, mas depois Deus usou ele para fazer os 3 serem prósperos, serem abençoados e o nome do Senhor ser glorificado naquele lugar. Porque o rei faz um decreto que quem fizesse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seriam despedaçados e suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então Deus, ele foi glorificado, ele foi conhecido através de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus vai ser glorificado através da sua vida, através dessa bênção, através do milagre que ele vai fazer na tua vida. Lembra disso, que Deus vai ser glorificado na sua vida. Quando você receber a bênção, quando você passar por essa fornalha, você vai dizer, foi Deus. Foi Deus que me fez chegar até aqui, foi Deus que fez esse milagre. A glória de Deus. Foi o Senhor que esteve comigo até aqui. Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Amém? Tenha esta palavra sobre a sua vida. Tenha essa mensagem que Deus trouxe aqui para te entregar. Ele é contigo enquanto você estiver passando pela luta. Ele te livra dessa luta. Ele passa com você nessa situação. Ele está com você em todos os momentos. Porque Ele é Deus da sua vida. Porque você tem se mantido fiel. Você vai receber, você vai ser abençoado no final dessa situação, dessa luta. Amém? Você crê nessa palavra? Então, eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários, eu recebo essa palavra, Deus está comigo, Deus é comigo, Deus é fiel. E eu quero pedir para você deixar o seu nome nos comentários, eu vou estar apresentando as pessoas em oração para Deus. E creia nesta palavra. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, é o mesmo Deus que vai te livrar de todas essas situações que você tem passado, porque Ele é fiel e Ele continua sendo o mesmo. Ele é fiel àquele que permanece fiel a Ele. Amém? Que Deus abençoe, tome posse dessa palavra e não esquece de compartilhar com alguém, tem alguém precisando dessa resposta de Deus sobre a vida dela. Seja um canal de bênção. Amém? Não se esquece também de se inscrever no canal. É muito importante para você receber mais bênçãos como essa. Te espero no próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.